O medo como raiz do conflito humano. Há conflitos que nascem de ideias, outros de interesses, outros de circunstâncias, mas muitos deles, quando examinados com cuidado, revelam uma raiz mais profunda e silenciosa: o medo. Medo de perder, medo de ser exposto, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado, medo de não ter controle. O conflito humano, em grande parte, não começa na agressão, começa na insegurança. Compreender isso muda não apenas a forma como analisamos o mundo, mas a forma como tratamos pessoas, inclusive a nós mesmos. Este vídeo é um convite à lucidez e à maturidade. Reconhecer o medo, desarmá-lo e impedir que ele se torne o arquiteto invisível das nossas reações. O medo raramente se apresenta com seu nome verdadeiro. Ele costuma vestir disfarces socialmente aceitáveis. Estou apenas defendendo meus direitos. Estou sendo prudente. Estou protegendo o que é meu. Estou falando a verdade. Mas por trás de muitas dessas frases pode existir medo de perder posição, medo de rejeição, medo de escassez, medo de ser ferido novamente, medo de não ter valor. O medo não é apenas uma emoção, é um filtro de interpretação. Ele altera como vemos intenções, palavras e gestos. Sob medo, perguntas soam como acusações, silêncios soam como desprezo, diferenças soam como ameaças. Assim, o conflito começa antes da conversa, começa na percepção. Quando o ser humano sente medo, ele entra em modo de autoproteção. Esse modo pode assumir várias formas: ataque, agressividade, retirada, isolamento, controle, rigidez, manipulação, pressão indireta, negação, evasão. O problema não é a defesa em si, ela é natural. O problema é quando a defesa se torna padrão permanente. Pessoas que vivem em defesa constante não conseguem ouvir, apenas reagem. Não conseguem dialogar, apenas responder. Não conseguem cooperar, apenas proteger território. Dois indivíduos defensivos não constroem pontes, constroem trincheiras. Grande parte dos conflitos humanos gira em torno de perdas percebidas, perda de poder, perda de identidade, perda de status, perda de segurança, perda de controle, perda de narrativa pessoal. Quando alguém acredita que algo essencial está ameaçado, a racionalidade diminui e a intensidade aumenta. É por isso que discussões pequenas frequentemente escalam rapidamente. O tema aparente é pequeno, mas o medo oculto é grande. Uma frase aparentemente simples pode ativar memórias profundas de rejeição. Uma crítica leve pode despertar o medo antigo de inadequação. Uma discordância pode tocar o medo de invisibilidade. O conflito visível é o sintoma. O medo é a fonte. O medo transforma pessoas em ameaças e diferenças em perigos. Ele reduz a complexidade humana a rótulos. Ele é contra mim. Ela quer me prejudicar. Eles são o problema. Esse grupo é perigoso. O medo simplifica demais, e simplificações emocionais geram injustiças morais. Quando o medo domina, deixamos de perguntar: o que essa pessoa está sentindo? E passamos a afirmar: eu sei quem ela é. Isso encerra o diálogo antes que ele comece. É fácil identificar o medo nos outros, difícil é reconhecê-lo em si mesmo. Mas maturidade emocional exige essa coragem interior. Perguntas de autoexame: o que exatamente estou com medo de perder aqui? O que essa situação ameaça dentro de mim? Estou reagindo ao presente ou a feridas antigas? Estou tentando entender ou apenas vencer? Conflitos não resolvidos internamente tendem a se espalhar externamente. Quem não enfrenta seus medos pessoais costuma projetá-los nas relações. Autoconhecimento reduz colisões. Quando não é reconhecido, o medo tenta governar por meio de controle, controlar pessoas, controlar narrativas, controlar resultados, controlar impressões, controlar ambientes. Mas controle excessivo gera resistência, e resistência gera conflito. Assim, o medo cria exatamente o caos que tenta evitar.
Paradoxalmente, quanto mais alguém tenta controlar tudo, menos paz experimenta. A raiz do conflito é o medo, mas a raiz da paz é a segurança interior. Segurança não significa ausência de risco, significa identidade estável. Quando alguém sabe quem é, o que vale e onde está firmado, o medo perde poder de comando. Pessoas interiormente seguras conseguem ouvir sem se sentir ameaçadas, conseguem discordar sem atacar, conseguem ceder sem se anular, conseguem dialogar sem se defender o tempo todo. Segurança reduz reatividade, e menos reatividade significa menos conflito desnecessário. Aqui vão alguns conselhos práticos de como interromper o ciclo medo-conflito. 1. Nomeie o medo. Dê nome ao que sente. O que é nomeado pode ser tratado. 2. Diminua a velocidade. Conflitos acelerados quase sempre são movidos por medo. Reduza o ritmo da resposta. 3. Faça perguntas antes de afirmar. Perguntas desarmam. Afirmações acusatórias inflam. 4. Separe ameaça real de ameaça emocional. Nem toda dor é perigo, nem toda discordância é ataque. 5. Pratique presença, não reação. Responder é diferente de reagir. Presença consciente interrompe padrões automáticos. 6. Busque verdade, não vitória. Quem busca vencer alimenta conflito. Quem busca verdade constrói entendimento. O conflito humano não será eliminado, mas pode ser transformado. Quando reconhecemos o medo como raiz, deixamos de tratar apenas os sintomas e começamos a curar a origem. Paz não nasce de evitar tensões, nasce de enfrentar medos. E sempre que o medo deixa de comandar, duas coisas se tornam possíveis: escuta verdadeira e encontro real. É aí que o conflito deixa de ser campo de batalha e se torna lugar de crescimento. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado!